galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E esse é o professor mais sexy do concurso público, Orlando Stibler. Muito obrigado pela apresentação. Esse é o professor Sidney, que vocês conhecem muito bem, o professor mais empolgado e talvez o professor mais mentiroso que eu conheça, né? Porque de sexy eu não tenho nada. Mas é uma questão de perspectiva, Orlando. Ah, pode ser, pode ser. É porque eu sempre gostei, assim, desses branquinhos. A beleza tá no olho do outro. É porque vocês não enxergam, talvez, tão bem quanto eu, mas ele é branquinho do olho verde. Coisa linda. Nórdico, né? Nórdico. Praticamente escandinavo. Bom, galera, estamos aqui para mais uma aula de redação e de atualidade, num formato que vocês já devem estar conhecendo, porque esse já é o nosso quarto, eu posso chamar programa, quarto bloco, quarta aula, que cada bloco desse a gente traz um assunto diferente e o Sidney repete como é que se faz uma redação e eu trago um tema novo. E aí a gente faz a conjunção desses fatores, né, desses elementos, para que você junte, né, e faça uma redação nota 10. O objetivo aqui é nota 10. Né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre as drogas. Então, o que é legalização? O que é descriminalização? Caraca, é difícil falar essa palavra. Descriminalização. Olha só, cara, que difícil. Eu treinei em casa antigamente, né? É lógico que eu treinei. Então, pô, você sabe que é um assunto que está aí em voga, então você tem de construir um texto tendo em mente que há uma estrutura. Tanto é que quando você faz um módulo de redação, é óbvio que o professor pede para você ler textos que tenham aquela estrutura dissertativa argumentativa. E onde você encontra isso? Nos jornais, na parte do editorial, você encontra isso em revistas, você encontra esta parte de análise editorial até no próprio jornal que passa na televisão, como é o Jornal das 10, que passa na Globo News. Ou seja, aquele momento em que o camarada analisa criticamente, ele está defendendo um ponto de vista. É exatamente o que você vai fazer aqui. Lembrei de um outro aqui que a gente, não, acho que nós nunca demos esse exemplo. O Jornal da Globo, o último da programação, para mim é o melhor. É, isso é muito bom. Que é com o William Vac e com a Cristiane Pelágio. Porque ele também vai nessa linha. Ele também é aquele jornal diferente do Jornal Nacional que dá só a informação. Né? O William Bonner, às vezes, comenta uma outra notícia, mas é uma coisa muito rápida, blasé, é mais neutro. Né? Mal e porcamente comparando, é como se o Jornal Nacional fosse uma dissertação expositiva, ele apenas apresenta o fato e fica em cima do muro, e o outro jornal fosse uma dissertação argumentativa, porque ele se posiciona. Só um parênteses que eu sei que tem muitos xiitas aí, ó, a expressão, assistindo, que eu sei que tem uma galera que diz, mas o Jornal Nacional ele também manipula. Eu não estou dizendo que o Jornal Nacional não manipula. Ao escolher a informação que vai dar, a maneira que dá, já é uma forma de manipulação. Óbvio, eu concordo contigo, mas ele não é explícito na opinião dele. Como é o Jornal da Globo, como é o Jornal das 10 da Globo News, que chega ali o cara, o analista de política e fala, olha, a presidente Dilma está errada em fazer isso, a reforma política não é por aí. O Jornal Nacional não faz isso. O Jornal Nacional, na verdade, ele faz uma manipulação em relação à sua estrutura. Sim. Porque se você avaliar, por exemplo, ele não tem uma linha contínua de informação. Então, ele vai fragmentar para que você não tem a capacidade de raciocinar sobre um assunto muito importante. Então, ele vai falar sobre a política e daqui a pouco ele vai cortar e vai colocar futebol. E aí é o ópio do povo, né? Não, só o exemplo que o Cid está falando perfeitamente. Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo do Brasil. O Jornal Nacional tem, em média, meia hora, né? Era 20 minutos, 25 minutos sobre a programação da Copa e 5 minutos de assuntos que são importantíssimos para o país e que não ia a público, não era mostrado. Então, isso é, obviamente, uma forma de você manipular a informação. Mas aqui a gente está discutindo outra coisa. É o formato do jornal que pode te ajudar para fazer uma redação, que é esse jornal opinativo, que é o que o Sidney falou sobre a questão dos editoriais, de jornais físicos, né? E aí o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ou mesmo na internet, ou propriamente na televisão, como a gente citou isso daí. Tá? O Le Monde Diplomatique, que o Sidney falou, que também é muito opinativo, é bem editorial mesmo, também eu acho que vale muito a pena ler. Eu me achei muito chique na primeira vez que eu li. Eu também, não, eu entro na banca, eu peço, mas eu sempre espero a banca encher, porque as pessoas te olham com outro olhar. É bom quando tem mulher, né? Porra, você pega qualquer uma. Você fala Le Monde Diplomatique, tô brincando, isso é machismo. Isso foi machismo da minha parte. Aí para quebrar o gelo... A gente tá brincando. Não,
lógico. Até mesmo porque se a Renata e a Clara assistirem esse vídeo, ferrou. Ferrou. Não, e pior que vai pro YouTube, né? Muitos, né? Quer dizer, não sei se vai pro YouTube, isso eu não sei. Tomara que não mesmo, por vários motivos. Bom, olha só, o termo então é a descriminalização das drogas ou a legalização. Primeiro, deixa eu só mostrar a diferença dos termos, né? Descriminalizar é deixar de ser crime o consumo da droga. Não é que ele está liberado, mas a pessoa que, por exemplo, é pega fumando um baseado, ela não vai ser presa, ela vai ter uma pena alternativa. O traficante, sim, que aí, no caso, não deixou de ser crime vender a droga. O que deixou de ser crime é o consumo da droga. Aí a pessoa vai, por exemplo, para um tratamento médico, tira da esfera criminal, tira da área policial o dependente da droga. Porque se entende que o sujeito é um doente, é viciado em cocaína, é viciado em crack, é viciado em maconha, é viciado em não sei o quê, e por isso ele não merece a prisão, mas ele tem que passar por um tratamento, já que não é legalizado. Exatamente. Esse é o conceito de descriminalizar, né? Agora... É claro que ele contribui para aquele processo, mas ele é tratado não como apenas um criminoso, e sim como um doente. Doente, exatamente. Que precisa fazer um tratamento. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, né, se você for pego com maconha, você vai ser preso. Não tem essa de que no Brasil foi descriminalizada as drogas. Não, isso não houve ainda. A pessoa que está consumindo droga, ela vai ser presa, e aí depende de um juiz que vai decidir se aquela quantidade de droga que você tinha te faz um traficante ou não. E aí depende da pena que você pode pegar. E aí vai para o Código Penal e tem outras, né, penas diferentes se você é traficante ou se você é consumidor. Tem até um político conhecido, não vou falar o nome, que a gente, né, tem que tomar cuidado. Ele foi pego com muita cocaína, né? Mas alegou que era consumo próprio, então estava tranquilo. Eu falo, eu não tenho problema não. Esse aí foi um caso lá em Minas Gerais, não sei se esse caso está falando. Exatamente. Do helicóptero que o filho do senador atual, Zezé Perrella, que era presidente do Cruzeiro, o filho dele estava no helicóptero do pai e tinha meia tonelada de cocaína e a polícia pegou e a culpa era do piloto. O piloto que era o dono da cocaína. Ou seja, cheirador. A fazenda era do senador, o helicóptero era do filho, mas a cocaína era do piloto. Mas esse piloto garantiu com certeza que era consumidor ainda. Meia tonelada. Garantiu o futuro da família pelo resto da vida, né? Ele ganhou muito dinheiro com isso. Para assumir, né? Sem dúvida. Não, esse aí é um senador suplente chamado Zezé Perrella, que foi presidente do Cruzeiro e que entrou como senador porque morreu o Itamar Franco, que era o titular da pasta, né, do cargo. Que era fofinho. Que era simpático, né? Fofinho. Eu gostava do Itamar também. Aquele Lilian Ramos, né? Enfim, o pessoal mais velho não deve estar entendendo nada, porque isso aí é das antigas. O que eu queria dizer é o seguinte, hoje no mundo há esse debate. Existe uma agência da ONU, aí depois o Sidney coloca isso na redação. Existe uma agência da ONU chamada para drogas e crime. Isso aqui é uma sigla em inglês, né? United Nations Organization for Drugs and Crime. Drogas e crime. Gostou do inglês, né? É bonito, eu treinei também. E essa agência faz relatórios todo final de ano, né? Não tem de 2015 ainda, porque nós estamos ainda no início do ano. E esses relatórios vêm tratando o assunto, porque qual é o problema aí? O problema é que em torno do consumo da droga existe um grau de violência muito grande. Existe não só a violência do consumidor, que muitas vezes vai em áreas de risco para comprar droga, por exemplo, e principalmente o poder dos grupos paralelos, dos grupos criminosos, que se enriquecem com esse consumo proibido. E gera mais violência entre eles, né, entre os gangues rivais, gangue usando um termo americano, né, entre grupos rivais, entre esses grupos e a polícia. Então, a proibição, ela acaba, isso aí é como o mundo hoje começa a pensar, a proibição ela acaba estimulando ou fortalecendo esses grupos criminosos. E as pessoas não deixam de consumir as drogas, o pior é isso. Porque, na verdade, a gente fala que é proibida a droga, mas é proibida, mas as pessoas usam. Você pega os dados estatísticos, o consumo de droga só aumenta no mundo inteiro. De cocaína e de maconha, principalmente, que são as drogas mais usadas, drogas ilegais, né? Porque tem as drogas legais também, remédios de tarja preta, álcool, né? Então,
Hoje, eu diria o seguinte, o mundo e a ONU começa a mudar a visão sobre o tema e começa a se colocar mais liberal. Tanto é que o relatório da ONU, há alguns anos atrás, era um mundo sem drogas. Ou seja, era uma postura radical no sentido de que vamos evitar o consumo das drogas. Hoje, se vê que é uma postura um tanto quanto, vou usar um termo forte, hipócrita. Porque, na prática, as pessoas não deixam de consumir. E aí começa um debate de justamente legalizar o consumo das drogas e tirar desses grupos criminosos o poder que eles têm. E daí o Estado arrecadar, por exemplo, com a venda da droga legal. Imposto, né? Com impostos. Mas aí entra uma questão importante, que é a discussão moral, que é a discussão religiosa, né? Ou seja, não é um assunto fácil. O processo cultural é muito mais difícil. A questão cultural, né, bem lembrado, aqui no Brasil. O Brasil é um país conservador. Se fizer um plebiscito no Brasil hoje, você é a favor da legalização da maconha. Eu aposto que perde. A legalização não vai ser permitida. Né? Eu já falei isso aqui até em um outro programa nosso, de que o Brasil tem uma cara de um país liberal, desculpa o termo, do bunda lelê, do carnaval, mas que na prática não é isso, país conservador. Então, não é uma discussão fácil. Por isso que esse assunto é um debate. Eu não tenho nenhum problema de dar a minha opinião, até porque eu acho que a gente está falando com adultos, eu não estou tratando com crianças. Aqui, todo mundo de concurso público tem idade para ter a sua própria opinião. Eu sou a favor da legalização. O Sidney pode não ser, não sei a opinião dele, mas é um assunto que traz um debate intenso. E que, por isso, eu acho que, por uma redação, é prato cheio. Não, eu também sou a favor, completamente. Até mesmo porque eu sou a favor de tudo, né? Porque se a gente parar para pensar, de que adianta proibir se continua acontecendo? Até mesmo porque aqui a gente ainda tem aquele pensamento, né? O que é proibido é mais gostoso. Ainda tem isso. Então vai continuar fazendo. Por exemplo, o cigarro. Imagina se o cigarro fosse proibido. Não falei hora nenhuma do cigarro. O cigarro é um bom exemplo. O cigarro é legalizado. E aí? Vai dizer que o cigarro não mata? Eu vou mostrar aqui no slide. Entre 1920 e 1933, nos Estados Unidos, foi proibido o álcool. Foi a época da lei seca. E nessa época, nunca se bebeu tanto. Olha só. E nessa época, gangsters como o Al Capone ficaram famosos. Al Capone teve seus dias finais em Alcatraz, lá na prisão, lá em São Francisco, na Califórnia. E a proibição estava no ar e as pessoas estavam bebendo mais do que nunca. Tanto é que hoje, eu vou mostrar os slides sobre isso, os Estados Unidos é o país que vem liderando esse debate. E é por isso que eu acho que a legalização vai acontecer no mundo inteiro a médio prazo. Porque se a maior potência do mundo, que foi aquela que, como o Sidney começou falando de atualidades, né, se metendo na minha matéria, mas falando muito bem. Mas acho que não foi nesse programa, foi no outro programa em relação à maconha. Que quem começou a proibir foram os Estados Unidos, associando as derrotas militares com os mexicanos. Exatamente. O Sidney falou disso num outro programa nosso, eu já estava achando que era nesse aqui. Por isso que a gente está falando desse assunto agora, que o Sidney puxou isso. Puxou esse assunto, tá? Não puxou nada, então, nada não. Porque até então a maconha não era demonizada. Não era demonizada. Aconteceu a partir desse fato. Sem dúvida, porque foi a partir da liderança americana de proibição. E hoje existe uma liderança americana de legalização. Aí eu queria chegar. O jornal New York Times fez um editorial defendendo a maconha. Foram 5 dias de editoriais do New York Times dizendo o porquê que tem que se legalizar a maconha para começar pela maconha, para chegar a outras drogas mais pesadas. Mas o cara foi pego dirigindo com a maconha e bateu de carro. Ué, não existe a lei seca no Brasil? Você não tem uma lei que se a pessoa beber e dirigir, ela tá presa? A mesma coisa você faz com as drogas, as outras drogas, consideradas mais pesadas ou mais leves. E tem que mexer no bolso, porque antes tinha a lei. Sem dúvida. E não servia para nada. Sem dúvida. Povo continuava bebendo, continuava dirigindo, continuava matando no trânsito. Sem dúvida. E detalhe, teve até uma campanha para tentar melhorar e ainda assim não adiantou de nada. Só adiantou quando puniu no bolso. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem toda a razão. Só para dar um parênteses aqui, complementar. O ruim de conversar com um professor tão inteligente quanto o Sidney é que ele vai abrindo o link e aí a gente não consegue voltar. A Espanha foi assim. A Espanha tinha um crime, um trânsito bárbaro, era uma coisa absurda. E aí, quando se criou leis penalizando no bolso, com multas altíssimas, assim, fora do normal,
o trânsito na Espanha virou outro. E foi o modelo, mais ou menos, que o Brasil está buscando. Você pode botar o pé que o cara para o carro. É verdade. Sabe que em Petrópolis, eu sou de lá, tem essa cultura também. Que bacana, né? As pessoas param. Não é todo mundo. Não, né? aqui não dá. Aqui o sinal... Aqui eu tenho até... Na verdade, eu tenho mais medo de atravessar com o sinal fechado que com o sinal aberto. Porque quando o sinal está fechado, aí você relaxa, né? Você vai atravessar, aí vem um doido e me atropela. Com o sinal aberto, eu tô olhando, tô ligado para ver se tá vindo ou não. Não, mas é verdade. Em Petrópolis tem um pouco dessa cultura, eu sou de lá, a gente para o carro, é muito legal, e eu fico feliz da vida quando eu paro, porque eu me sinto cidadão. Né? E Brasília também, dizem que também é assim, que em Brasília também o povo é educado. E é engraçado que Petrópolis tem muito turista, e quando acontece isso, as pessoas comentam, né? Porque a pessoa passa e dando muito obrigado. E para a gente que é acostumado lá em Petrópolis a fazer isso, o morador mesmo, ele nem te agradece, porque não tem a agradecer. E porque está no Código de Trânsito que a faixa é preferencial do pedestre, mas as pessoas não colocam isso em prática. Vai você aqui no Rio de Janeiro tentar, como o Sidney falou, atravessar a rua só na faixa. Você está lascado, né? Bom, mas aí, galera, para desenvolver uma redação sobre esse tema, é bom lembrar que os Estados Unidos estão encampando essa discussão, né, liderando essa discussão, mas outros países já estão fazendo isso. E eu trago aqui exemplos disso. Por exemplo, Portugal descriminalizou todas as drogas, inclusive as mais pesadas, heroína, cocaína e tal. Na América do Sul, eu acho que o exemplo mais interessante sobre o tema é o Uruguai, que legalizou completamente o consumo da maconha. O Uruguai legalizou da produção ao comércio, né, assim, passando pelo comércio, chegando ao consumo. Você pode comprar maconha em farmácias credenciadas do Uruguai. O Estado uruguaio está vendendo a maconha. Eu diria que o Uruguai estatizou a maconha. Ele não é nem grupos privados que vendem a maconha, não. São farmácias que o Estado credencia e que são ligadas ao Estado. E o presidente do Uruguai é um cara bacana, né? Adoro ele. Ex-presidente, uma pena, deixou a presidência agora. José Pepe Mujica. Sou fã dele. Mujica deu lugar agora ao presidente Tabaré Vázquez. Andava de fusquinha, né? Azul, 87. Um sheik das Arábias ofereceu 1 milhão pelo Ainda tem o Louco Abreu. Em Louco Abreu, isso aí não me interessa. Isso aí não me quero que morra o Louco Abreu junto com aquele outro também jogou recentemente. Teve outro do Botafogo uruguaio também. Perdia gol atrás do outro. Você é botafoguense? Não, eu sou flamenguista. E você? Ah, você falou do Louco Abreu. Você é botafoguense? Eu sou flamenguista, cara. Ah, então, Mengão! Por que você está falando de Louco Abreu? Aquele gol da cavadinha. Eu quero que morra o Louco Abreu. Tá maluco, Sidney? E aí o Uruguai legalizou. O Uruguai propõe estatizar a produção. Você propôs em 2012 e isso foi concretizado em 2013. Que isso, hein? É um fininho. No jargão dos maconheiros, aqui é um charuto das Arábias. É a menina comemorando. Por 16 votos a 13 foi liberado. Então, isso na época do presidente José Pepe Mujica, que foi esse que o Sidney fez referência, que todo mundo conhece, né, porque é uma figuraça. O Uruguai é o país hoje, na América do Sul, que eu diria que está na vanguarda dos assuntos comportamentais. Porque o Uruguai é o país mais europeu. Da América Latina, de certa forma. Tem razão. Em vários motivos, você tem razão. Mas em relação ao comportamento, liberou o aborto, que é um outro assunto muito polêmico, legalizou a maconha e legalizou também casamento gay. Né? Então, o Uruguai hoje é o país, boa sacada, é o país mais europeu do continente. E sempre foi, né? Tanto é que o Uruguai era chamado de a Suíça da América do Sul, né? Mas aqui no Brasil também já tem o casamento, né? Só não da forma como foi trabalhado. O Congresso não aprovou. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça... Fazer uma união estável, Isso. Não é o casamento como é no Uruguai e na Argentina. Na América do Sul, e no Chile agora. São os 3 países da América do Sul que o casamento foi liberado. Que a gente já vai ser o próximo tema nosso da próxima aula. O Sidney vai trazendo os exemplos durante a nossa aula. Aqui os Estados Unidos, né, o Colorado, adoro bandeira, Colorado e o Washington legalizaram a maconha. E aí tem uma questão que você pode colocar numa redação, que é o seguinte: existem várias questões em torno da legalização, que pode ser para o uso recreativo, que é o caso desses estados, mais outros que eu vou citar, como o Alasca, que é, quero fumar maconha e pronto. É o uso recreativo. Você tem a outra justificativa, que é o uso medicinal, que é a pessoa que vai ou usar um remédio fabricado a partir do THC, do princípio ativo da maconha, que é o canabidiol,
e tem estudos que provam que esse tipo de substância ajuda no tratamento de determinadas doenças, ou você vai fumar a maconha para fins medicinais, como é o caso da Califórnia. Que a pessoa, por exemplo, tem problemas para dormir, tem problemas de falta de apetite, e aí você procura o médico te dá um atestado, na Califórnia funciona assim. E aí você, com o atestado, vai lá e compra a maconha para fumar. Eu fui à Califórnia... Pegar o atestado? Não, eu fui mesmo. Eu não lembro de muita coisa. Mas eu estive lá, e no Dr. Green, inclusive, e funciona dessa maneira. E tem o uso industrial da maconha. Da cannabis, para você produzir tecido, para você produzir tênis, para você produzir camisa. Então, existem várias formas, né, ou consequências, melhor dizendo, da legalização da droga. Ou melhor colocando, existem funções, né, da legalização da droga diferente. Não é só para o barato, para deixar a pessoa doidona. Tem também questões de cosmético, tem questões farmacêuticas, tem questões industriais, tem vários assuntos aí. E aí, quando o Orlando levanta essa bola, por exemplo, a questão da maconha, a questão da droga em si, principalmente a maconha agora, já que está em voga aí o assunto, é um assunto polêmico, como o próprio aborto. Sem dúvida. Ou seja, é um assunto que vai provocar diversas opiniões e vai ser um processo de separação, de distinção. Então, é claro que aqui vai haver sempre uma polêmica. E dentro dessa polêmica, a gente pode trabalhar o lado positivo, ou seja, quem é a favor da legalização ou da descriminalização. Eu falei correto? Quase. Descriminalização. Eu nunca acerto. Pega essa. Criminalização e bota o Descriminalização. É isso aí. É isso aí. Aí tem os camaradas que são a favor e os camaradas que são contra. Eu te faço uma pergunta. Nesse tipo de redação, você ser a favor ou contra está dentro do jogo, né? Está dentro do jogo, porque, na verdade, o camarada... Não é uma opinião extremada, não é racista. A pessoa pode ser contra. Pode ser contra e pode ser a favor. O camarada não vai Perfeito. julgar isso. Ele vai julgar, na verdade, como é que você vai apresentar esses argumentos. Perfeito. Salvo raras exceções. Porque... Ele pode exagerar no argumento e coisa de vagabundo. Na verdade, é porque, assim, o avaliador... Teoricamente, ele não deveria julgar a tua opinião, e sim o teu argumento. Sim. Mas vai que, né? Tem sempre pessoas e pessoas. Sim. Então, de repente, o camarada, quer saber, isso daqui é um chincheiro, um maconheiro safado, e vai lá e dá a canetada. Mas, para nossa sorte, como é que funciona o processo de correção? São sempre dois corretores. Então, a nota é a média. Se um dá nota 6 e o outro dá nota 7, a nota é 6,5. Agora, se um dá nota 2 e o outro dá nota 9, aí teve uma disparidade absurda. Aí entra um terceiro avaliador. Mas aí que eu vou dar meu pitaco na tua matéria. Eu acho muito difícil hoje de um avaliador, em cima do debate que está tão aberto sobre a legalização da maconha, julgar que o cara que fez uma boa redação com argumentos plausíveis tem que perder ponto porque ele não tem a mesma opinião. Mas vou te citar um exemplo, Orlando. Agora, há pouco tempo, teve um concurso para PM do Rio de Janeiro. E eu vou falar a banca Exatos. Eu sei, eu dei aula para eles. Banca Exatos. História. Eu peguei redações que os alunos vieram me apresentar. Sim. E redações muito parecidas, porque tinham todo um processo de estruturação, coisa e tal. Redações com nota 9 e outras similares com nota 0. Ah, não, sim, isso aí... Isso é um absurdo. Não, sim, isso eu entendi o que você quer dizer. Eu só estou dizendo o seguinte, eu acho que a pessoa não tem que ter medo nesse caso... se colocar a favor, porque não é uma coisa fora do planeta. Não é nada. Eu não estou defendendo o racismo, do tipo, olha, a minha redação é a favor do racismo, porque o racismo é correto, porque o negro é inferior, porque o índio é inferior. Aí é uma redação exatamente preconceituosa, nonsense que não cabe. Zero total. Nesse caso, é muito difícil você encontrar um avaliador que porque, caramba, depois de todos esses elementos aqui... Exatamente, é isso que eu ia dizer. Como é que... Questão medicinal. Como é que eu vou recriminar com a questão medicinal? Mas tem quem recrimine. Eu tenho certeza que até quem tem assistindo aqui seria contra. Mas não é para brigar com você, não, porque a gente está num país democrático, cada um tem sua opinião. Tá? Por isso que nós demos aqui a nossa. Que eu tenho que tem muita gente que diz, sou contra, eu não concordo. Eu só acho que na questão do remédio, como o caso do canabidiol que o Sidney falou aqui, eu fico impressionado como é que pode se proibir. Porque não dá onda, não é para você ficar doidão, chapado ou qualquer outra coisa. Você curar uma doença, uma epilepsia, e isso está provado. Tanto é que a Anvisa no Brasil acabou de liberar a importação do canabidiol, que é o remédio à base do THC, que é o princípio ativo da maconha.
Deixa eu só continuar aqui, porque senão o nosso tempo vai passar. Aqui o Colorado liberou, né, a fila do pessoal para comprar maconha no primeiro dia da venda. A fila é grande, hein? A felicidade! Olha a felicidade! Caraca, esse cara aqui tá muito feliz. Não, é aquele pessoal que comprar o negócio da Apple, que dorme 3 dias na fila, Apple Manics. Então, o pessoal aqui da maconha, Maconenics. E tem senhorzinho, ó. Não, tem todo mundo. Aqui o estado também liberou o Oregon, o Alasca, que eu acho justo, né? O que a pessoa faz no Alasca, né? Fumar um baseado, né? Pelo amor de Deus. E também no Distrito de Colômbia, que foi legalizada a maconha também. Aqui o jornal New York Times, que eu falei, que defendeu a legalização em editoriais em série. Foi uma série de editoriais que o New York Times é o jornal mais importante dos Estados Unidos. Ou seja, já está aqui a tua fonte de pesquisa. É verdade. Verdade. Não, e até a fonte de exemplos também, né? Do que vem se discutindo. Você pode até ser contra, mas assim, o jornal New York Times falou do assunto, acho que vale a pena colocar isso numa redação. O exemplo da lei seca, que eu falei para vocês, que produziu personagens históricos, como, por exemplo, Al Capone, né, que foi preso por causa não foi nem crime nenhum, não. É crime, sim, mas não é nenhum crime de sangue. Ele foi preso por... Não paga imposto, como é que é o nome? Tem um sonegação. Sonegação. Sonegação fiscal. Foi o Leão. Foi o Leão que prendeu ele. Eu morro de medo de ser preso. Eu tenho um contador. Se esse homem se ele não estiver pagando minhas contas, eu nem sei. Aqui a discussão, algumas outras revistas, a revista famosa americana Rolling Stone, falando sobre a maconha, ela já tem no Brasil já uma edição em português, né? Maconha e o preço da legalização. A Galileu, a maconha é hora de liberar, se trazendo o debate, e tem quem se dá contra também. E olha só que bacana, quando ele coloca aqui, é hora de liberar, ele cria um questionamento que pode ser trabalhado, porque uma redação, ela pode ser trabalhada em cima de um questionamento. Agora, só não pode ser pergunta retórica. Se você fez a pergunta, você mesmo responde. Legal. Tanto é que na redação como um todo, a única parte que não pode ter um questionamento é a conclusão, porque você não pode deixar para avaliador. Perfeito, você está ali, boa dica, isso é legal de dizer. E aqui, a violência do tráfico reacende o debate. O Brasil está pronto para descriminalização? Então, aqui o debate sobre o tema. Mas tem quem é contra também, né? Tem o pessoal mais conservador, mas que envolve a questão moral. A Veja, por exemplo, maconha. As novas descobertas da medicina cortam o barato de quem acha que ela não faz mal. Então, você, por exemplo, que acha que não tem que ser liberado, também tem argumentos que você pode buscar, como, por exemplo, na Veja, que tem uma matéria sobre isso. Aí, nego zoou a Veja direto, né? Leite com manga. As novas descobertas da medicina causam indigestão em quem acha que ele não faz mal. Que mais? E tu sabe como é que surgiu essa do leite com manga? Essa é sensacional. Foi na época dos escravos, Foi né? na época dos escravos. Brasil colônia. Porque tinha manga pra caramba. Pra eles não comerem a manga. Não era por isso. É por causa do leite. É pra não tomar o leite. Pra não tomar o leite. Aí criou-se esse mito. Manga podia comer, agora não vai comer tomar leite, vai morrer. Exatamente. Aí eu conheço essa história. O Tamagotchi também faz mal, entendeu? Isso faz mal mesmo. Eu também acho. Podia estar dado, né? Enfim, a Jamaica está liberando agora, finalmente. A Jamaica está agora? Só agora. Não, a Jamaica tem uma religião chamada Rastafari. Rastafari não é o cabelo é o dread. Eu pensava que era uma música. Não. Um estilo de música. Não. Rastafari é uma religião, Deus chama-se Jah, e a maconha é um elemento para se aproximar de Deus. E muita gente imaginava que na Jamaica era legalizada a maconha, e nunca foi. E agora está sendo descriminalizado o consumo. Ou seja, não está sendo nem legalizado ainda. E outra coisa que é importante dizer, Jamaica fica na América, tá ok? Muita gente acha que a Jamaica fica na África. Teve um pan-americano aqui do Rio, um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, professor conhecido, né? Não vou zoar o cara, o Alexandre Prado, ele falou assim para mim, por que a Jamaica vai participar do Pan-Americano? Eu falei, não tem a pergunta. Ela não fica na África? Eu falei, não, seu animal. Então é só um filme sensacional, Jamaica abaixo de zero. Adoro, morreu até o ator. É verdade. Como é que era o nome dele? John Cleese? Não é esse não. Goldman? Não sei. Eu não vou lembrar. Cartas para redação, mande aí pra gente. Cara, vale a pena para você ter mais argumentos ainda aqui para quem quer ser a favor. Um documentário chamado Quebrando o Tabu, sensacional,
com depoimento de Bill Clinton, Drauzio Varela, Fernando Henrique. É um debate muito rico sobre isso. Inclusive, o Fernando Henrique, ele vem liderando, junto com o ex-presidente da Colômbia e do México, o debate sobre o tema. E ele é a favor, né? Ele é frontalmente a favor à legalização, primeiro a descriminalização e depois a legalização da maconha. Ele vem defendendo isso e o documentário mostra isso em detalhes, tá? E aqui é a revista The Economist, que defende a legalização de todas as drogas, né? Isso aqui sabe, já viu o Super Size Me, do McDonald's? O cara come até passar mal? Esse aqui é um comediante americano, maconheiro, que resolveu passar um mês sem fumar maconha, para mostrar os efeitos no organismo dele ou no humor dele sem maconha durante um mês. Ele fazia stand-up e tal, né? Stand-up comedy, né? Que está na moda. E tem no YouTube, na íntegra, legendado documentário. Muito interessante. Que você vê que a maconha causa uma certa dependência por pouco tempo. O documentário mostra isso. 2, 3 dias depois, o cara já estava levando uma vida normal sem a maconha. Só para acabar aqui. E aqui, achei que fosse logo alguma coisa. E o ex-presidente Fernando Henrique, ex-presidentes latino-americanos pedem descriminalização das drogas. É o caso do Fernando Henrique, que defende o assunto. De sacanagem, botaram ao fundo uma bandeirinha do reggae, né? Porque o Fernando Henrique está defendendo o assunto e estão chamando o FHC de THC. Isso é sacanagem, que é um princípio ativo da maconha. Bom, mas o tema é esse. E aí, por que o Gabeira não veio parar aqui? O Gabeira não, o Gabeira aqui, né? É o defensor histórico, né? Sem dúvida nenhuma. Então, olha só quanta coisa. Pelo menos para ser a favor, a gente tem coisa pra caramba. E no processo contra, entra o fator cultural, conservador, sim, e por aí vai. Que é algo muito difícil de se mudar. E você pode até argumentar, eu não concordo, mas... E tem a questão também, tem na verdade a questão até do respeito, né? Tem a música do Planet Hemp, né? Que fala D2, mas mantém o respeito. Então tem que tomar cuidado. Até que ponto, por exemplo, o Brasil está preparado? Porque uma coisa é legalizar na Bélgica, outra coisa é legalizar no Canadá, outra coisa é legalizar na Holanda. Será que estamos prontos culturalmente? Será que estamos prontos culturalmente? Será que, por exemplo, o camarada não vai chegar e vai fumar um baseado na frente de uma criança? Na frente de uma criança e dá na namorada, isso. Fuma agora que agora é legalizado. Não, e para você que é contra também, para não ficar uma aula tendenciosa, eu também queria dizer outra coisa. Eu acho uma furada, mas há o debate aberto também de que a maconha pode levar para outras drogas, porque realmente tem pessoas que são propensas a vícios, né? A pessoa é compulsiva, a pessoa ela fuma maconha, daqui a pouco ela está cheirando cocaína, daqui a pouco ela está no mundo das drogas sem nenhum controle e morre disso. Isso, na verdade, aconteceria com qualquer droga, na verdade. Sem dúvida. E aí, olha o que acontece. Quando é proibido, esse camarada tem que buscar essa maconha... Isso. Essa é que é a questão. Lá na boca do fumo, no meio da favela. Com outras drogas, com outras pessoas. Perfeito. Isso também é outra questão que muito se debate, que a legalização poderia tirar o cara desse submundo. Foi o que o Uruguai fez. Se vende na farmácia, ele não precisa estar dentro desse submundo, se envolvendo com um monte de proxeneta. E tendo contato com outras drogas ainda mais pesadas. Exatamente. Perfeitamente. É isso. Tem mais alguma coisa para dizer para a galera? Não. Galera, encerramos aqui mais um programa. Porque agora é 4h20, então... O que é? Cara, o Sidney foi maconheiro. Eu tenho certeza que metade não, que 90% de quem assistiu isso não entendeu essa brincadeira. Um abraço a todos. Eu não vou explicar não, procura na internet. Até mais, meus amores. Valeu, tchau. Essa foi ótima. Clique lá.